sejam bem-vindos todos que estão. Sejam bem-vindos quem está presencialmente aqui, quem está online aqui e quem vai estar assistindo parte dessa aula também. Cada semana, o velho refrão. Esta semana é tão importante. Ela é ultra mega blaster poderosa e nós passamos juntos pelo Rosh Hashanah. E o Rosh Hashanah é aquele portal de 24 horas, o primeiro dia, 24 horas o segundo dia, mas esse pacote de um dia fora do tempo de 48 horas, aonde todos nós estávamos passando por uma balança que é aquela contabilidade em que nós vamos estar aqui podendo ver o resultado daquilo que foi trabalhado no mês de Elul. 30 dias se passaram em um trabalho para que a gente pudesse chegar naquele momento, se apresentar e, ao invés do Satã apontar e fazer a acusação, a gente está lá, livre, leve, soltos, quem dera, né? Falando, olha, eu fiz a minha missão, eu estou... Este ano, que esse é o ponto. Talvez está 100% limpo, 100% perfeito. Enquanto a gente estiver aqui na vida, vai ser difícil a gente conseguir chegar nesse nível de perfeição. Mas nós estamos aqui para se aperfeiçoar. Então, a gente vai tentar se aperfeiçoar a cada ano. Então, talvez a principal pergunta seria não dizer, olha, eu estou livre, eu não carrego nada comigo, mas olhar e pensar, eu estou entrando melhor nesse tribunal esse ano do que eu entrei no ano passado. Alguma coisa aconteceu. Talvez os desafios deste ano que passou fossem mais pesados, mais complicados. Mas aqueles que estão fazendo a sua caminhada dentro de um crescimento espiritual, colocando o seu foco, o seu desejo num crescimento espiritual, já estão investindo numa dimensão que eu vou tentar aqui fazer uma síntese do que nós vamos falar hoje e vocês vão entender o que é essa dimensão. Então, eu vou puxar esse assunto da dimensão. A porção dessa semana se chama Razino. E, além disso, nós vamos ter, de domingo para segunda-feira, o Yom Kippur. Essa porção, ela é lida mais ou menos nessa época, às vezes antes do Rosh Hashanah, às vezes depois do Rosh Hashanah, mas sempre nesta época. Além disso, nós também temos a entrada de uma nova energia, que é a energia de Tishrei. Nós estamos, se eu vou colocando, estou jogando, depois eu vou entrar em detalhes, estou jogando para vocês as variáveis que estão fazendo parte dessa equação dessa semana, que é uma equação muito poderosa. Nós também estamos nos 10 dias de Techuvá, 10 dias de temor. Então, são muitos temas. E agora eu estou aqui na minha cabeça perguntando aonde eu vou começar. Então, eu comecei a falar da porção e do recipiente dessa outra dimensão. Então, aqui vai ser o nosso começo. Porção Razina. Razina. Eu falei para vocês sobre um ouvir, quando a gente estava na meditação. Razino quer dizer escute, ouçam. E está sendo falado aqui no plural. E quem está dando essa. Quem está dizendo aqui essa ordem, esse pronunciamento para que escutem, quer dizer, alguém aqui está indicando para os sujeitos, porque está no plural, para que eles escutem. Agora a gente vai pensar, como a gente faz toda semana, que
Tudo aquilo que está lá no manual está se está sendo mencionado para colocar como referência partes do nosso eu. Logo após o ouvir, o que vem já logo na primeira frase, então, Moisés está falando, ouçam. Mas para quem ele está falando, de repente a gente vai pensar, está falando para os filhos de Israel, que de repente a gente vai pensar, como a gente fez em todas as outras porções, é para mim que ele está falando. E está certo. Mas não é só isso. Porque ele não está só falando para os filhos de Israel. Na realidade, ele está se dirigindo diretamente para os céus e para a terra. Ele está colocando como testemunha das suas declarações os céus e a terra. E essa é uma das últimas porções da Torá. E algumas características que estão nessa porção, únicas, únicas. Primeiro, a forma. Eu, dentro do meu trabalho de arquitetura, de harmonização de ambientes, o assunto da forma é fundamental. Não dá para tirar fora. A forma, a forma que as coisas se apresentam tem uma importância no resultado tremenda. Porque se eu imaginar que tudo existe um parâmetro que a gente pode considerar o parâmetro da normalidade. Então, por exemplo, se aqui agora entrasse uma pessoa que é um gigante, eu iria olhar e pela forma, pelo tamanho, ia falar: nossa, mas está fora do padrão. Que coisa estranha. Eu iria achar estranho, porque está fora da forma. O que tem nessa porção? Fora da forma. A forma que o texto se apresenta no rolo da Torá é uma forma diferente de todas as outras. E aqui várias variáveis transformam essa forma de forma única. Uma, é como se ele estivesse fazendo uma canção. É um texto poético. O texto dessa porção é um texto poético. Segundo, 99% das letras da Torá, todas elas têm um tamanho. Elas se apresentam num tamanho único. Em alguns momentos, a gente tem, lembra da porção Pinhas? Em Pinhas existia lá um iud pequenininho, algo que é menor que o padrão. Então, às vezes aparecem ali letras que são letras grandes, outras vezes letras pequenas, mas são raros. Nesta porção, a gente encontra essas letras. E não só isso, algo também que é ultra mega importante, vamos olhar para a forma do todo. Quando eu penso no rolo da Torá, eu estou imaginando algo que está escrito, né? Seguindo linhas, e a folha inteira está ocupada. Mesmo se eu pegar um livro, é como se eu estivesse pegando um livro e estivesse vendo uma, por exemplo, eu tenho aqui, olha, olha, vocês vão olhar aqui minha folha, que é aqui que eu faço as minhas anotações para marcar o que a gente vai estar falando, meu estudo. Eu pego, vou fazendo o meu estudo e preenchendo a folha. Então, eu escrevo completamente numa folha, ocupei a folha. A folha da Torá dessa forma também, ela é inteira ocupada. Mas nesta porção acontece algo inédito. Temos alguém aí, uma caneta? Que eu vou mostrar para vocês algo inédito, que eu estou aqui imaginando, e nós vamos fazer o seguinte. Essa forma, aqui, mais uma. Pode ser lápis, qualquer coisa, qualquer coisa. Pronto, tá bom. Obrigada. Então vamos imaginar que aqui está o rolo da Torá. Essa porção, ela se apresenta assim. Linhas escritas aqui. Dá para ver? É que está tão clarinho, a caneta aqui é tão fininha. Então, as linhas escritas aqui. Aí depois,
e depois. Então, vocês estão vendo que está formando uma espécie de uma letra H, como se fosse um N, ó. Então, eu tenho uma linha aqui, e depois eu tenho uma linha aqui, como se fosse um U virado de cabeça para cima. Um N, na realidade, né? Parte dela está assim. E todo o resto em branco. Todo o resto está vazio. Depois, quando a gente enrola mais um pouquinho para ir para outra parte da leitura, ela vai se apresentar. Ó, estou fazendo mais forte. Pronto. Então, primeiro ela está assim. Ó, isso. Aí depois, quando eu abro a outra, ela está assim. Então, eu tenho, de um lado, uma espécie de um N, e quando eu vou seguindo na leitura, eu encontro aqui uma espécie de um U. Quando a gente pensa na letra rei, eu trouxe aqui o tetragrama hoje aqui para vocês. Vamos olhar o tetragrama? Essa letra rei, obrigada da caneta. Essa letra rei, que ela se apresenta duas vezes no tetragrama e que a gente sabe que ela representa um recipiente. Para quem é novo na Cabala, existe uma forma que é uma fórmula que representa a criação de tudo que existe. Essa frequência é como se fosse o código genético da toda a criação, tudo se resume aqui, neste código dessas letras que se chama o tetragrama. E isso está diretamente relacionado, não só com esta porção Razino, mas também com o Yom Kippur. Tá? Eu quero conseguir alcançar tudo isso para a gente entrar no Yom Kippur com a nossa consciência preparada, porque neste ano nós estamos lendo essa porção exatamente antes do Yom Kippur. Então, é porque ela nos prepara neste ano da melhor forma possível para esse momento do ano. Por que que esse momento do ano é tão importante? Por que que porque a gente está dizendo aqui que é o começo do ano? Porque eu estou dizendo aqui que é o ano novo cabalístico? Se eu sou uma pessoa que não entendo nada de cabala, de religião, de coisa nenhuma, é importante eu escutar, entender por que que eu tenho que fazer o ritual do Rosh Hashanah, por que que eu tenho que fazer o ritual do Yom Kippur? Eu não faço parte da religião judaica. O que que a Cabala traduz para nós? A linguagem energética universal. O que está acontecendo agora? O que está se apresentando agora no universo? A energia do recomeço, a energia do start. Só que não é qualquer start, é um reboot, é o reiniciar do computador. Sabe quando a gente liga o computador e a gente começa a fazer uma porção de coisas ao mesmo tempo no computador? E ele fica pesado e parece que ele aí para de trabalhar, aí ele travou. O que que a gente faz quando o computador travou? Ctrl Del alguma coisa e ele volta para onde? Para o início. Por que que ele voltou para o início? Porque aquele sistema, de alguma forma, com as coisas que eu usei, acabou colocando ele numa situação talvez de um trabalho over que ele estava capacitado a fazer, ou entrou um vírus, ou um sistema de um e-mail que entrou para ser lido, acabou puxando muito do HD do computador, e aí acabou transformando uma bagunça, uma situação de caos dentro do HD do computador,
E o computador começou a trabalhar devagarzinho. E eu não consigo encontrar o fim, não consigo fazer a ação que eu queria fazer, o computador não permite. E aí o que eu faço? Eu vou reiniciar o computador. E naquele momento que eu reinicio o computador, qual é a tela que abre? A tela do início. Ele apaga tudo aquilo, tanto que ele até pergunta: se você deixou uma ação em aberto, você talvez vai perder aquela ação, certo? E aí volta lá para o começo. E é exatamente isso que está acontecendo. No dia do Yom Kippur, perdão, no dia do Rosh Hashanah, as nossas almas estavam, o nosso ser humano como ser humano, não um ser humano, é o ser humano, toda a sua dimensão está sendo criado, a humanidade está sendo criada. O ser como ação humana, nossos mundos e tudo mais. O que vem junto com ele? O desejo de receber para si mesmo. Até o ser humano ser criado, até existir a criatura, só existia um compartilhar. E por que a gente foi criado? Para receber. Aquela Cabala 1. O puro compartilhar, 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 precisava ter algo que contesse o prazer, a luz infinita. Então, foi criado um recipiente para que pudesse compartilhar. Só que esse recipiente foi criado com uma característica única dele, que é o desejo de receber. Todos nós fomos criados com desejo de receber. A gente foi criado com desejo de compartilhar? Não. O desejo de compartilhar é o exercício que a gente está fazendo durante essa nossa vida, porque em um momento a criatura sentiu o pão da vergonha, quer dizer o quê? Pô, eu estou recebendo tudo de graça. Eu cansei de receber tudo de graça. Eu sou o quê, afinal de contas? Nada? Eu também quero compartilhar, eu quero ser igual ao meu criador. Qual que é o nosso trabalho aqui? Fazer com que o nosso desejo de receber possa entrar em equilíbrio com um desejo de compartilhar que ainda nem existia dentro de nós, que nós estamos criando, criando, criando. Essa é a nossa batalha, a nossa luta. Não é à toa que no Rosh Hashanah, o primeiro dia do Rosh Hashanah, a criação do desejo